Bom dia, pessoal, prazer novamente estar com vocês. Hoje, sexta-feira, finalizando mais uma semana e também finalizando nosso livro didático, tá certo? Então hoje a gente finaliza nosso livro, né, com esse novo assunto aí. Novo não, que a gente já viu um pouquinho sobre IDH. A gente já viu que é um índice de desenvolvimento humano criado pela ONU, que mede, né, esse desenvolvimento, né, socioeconômico, que mede também, né, a variação que vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 melhor. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso na aula de hoje, tá bom? Além de fazermos a correção. Então vamos lá, conto com vocês, né, e assistam a videoaula completa, tá bom? Livro didático, tenho em mãos, página 54. Pessoal, uma pessoa que migra pode ser considerada tanto imigrante como imigrante. Essa afirmação está correta? E aí? E aí? Será que é correto? Será que é falso? Extremamente correto, pessoal. Uma pessoa ela é imigrante e imigrante ao mesmo tempo. Professor, mas como assim? Tem certeza do que o senhor está falando? Tenho certeza e posso provar para vocês. Pessoal, vamos supor que eu, Arthur, viaje e vá morar nos Estados Unidos. Não é que é meu sonho, não quero morar lá não, tá certo? É só uma suposição. Mas vamos lá. Eu, Arthur, saí, me desloquei, sou um migrante, né? Houve uma migração e fui morar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu me tornei um emigrante, com a letra E, emigrante, porque eu saí. Então aqui no Brasil, para o Brasil, eu sou um emigrante. Lá nos Estados Unidos eu não sou emigrante, eu sou imigrante. Eu sou um I com I, imigrante. Eu cheguei. O imigrante é quem chega. O emigrante é quem sai. Então, para o Brasil, eu sou um emigrante, que eu saí. E para os Estados Unidos, eu sou um imigrante, porque eu cheguei. Então, veja só. Então, uma pessoa, ela tanto é emigrante como imigrante ao mesmo tempo. Depende de onde você esteja, para onde você vai. Então, a mesma coisa, tá bom? Não tem mistério aí. Então, olha aqui, ó. O termo imigração se refere ao indivíduo que chega a determinada localidade. Já a imigração diz respeito ao indivíduo que sai. Não tem mistério aqui. Então o imigrante chegou, o emigrante saiu. Segundo, quais são os fatores que podem explicar os deslocamentos pendulares da população? Aí, para responder isso, tem que lembrar o que é pendularidade. Eu falei na aula passada, é aquele deslocamento que ocorre de forma diária, mas que a pessoa retorna para a sua localidade no final do dia. Meu exemplo, por exemplo, eu moro em Angelim, tá certo? Me desloco para Garanhuns a trabalho, mas no final da tarde, finalzinho do dia, eu estou voltando para Angelim. Essa é uma pendularidade. Eu não saí de Angelim para morar em outro local, que isso aí seria uma migração. Nesse caso, não. É uma pendularidade, é um deslocamento por alguns fatores, tá certo? Que fatores são esses? Aí é o estudo, aí trabalho, tá aqui, ó, trabalho, estudo e oferta de serviços e comércio. Por exemplo, pessoas que vão para Caruaru apenas para comprar, porque oferece serviços ou comércio mais em conta, tá bom? Então, quais seriam os fatores? Trabalho, estudo, oferta de serviços e comércio. Lembrando, não esqueça, pendularidade é esse deslocamento que ocorre diariamente devido a esses fatores, tá bom? Analise o trecho da letra da canção para Todos, de Chico Buarque de Holanda, e marque a alternativa correta. Vou ler para vocês. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Letra A, pessoal. O trecho da canção evidencia a diversidade étnica da população brasileira, com representantes de diferentes países do mundo. Em algum momento fala de países aí, pessoal? De maneira alguma. Ele começa bem, a diversidade étnica, mas aí ele finaliza totalmente mal, de forma errada, falando de países. Então isso aqui é falso, tá bom? A canção resgata o sentimento de revolta política. Aqui fala de revolta política, alguma coisa sobre política aí, e
De maneira alguma. O trecho da canção retrata a composição da população, principalmente em relação à migração interna. Perfeito. Houve uma grande imigração aí. Olha, a família dele aí é uma mistureba de vários povos. Por quê? Porque houve as migrações dentro do próprio território. O pai dele era paulista, o avô era pernambucano, o bisavô mineiro, o tataravô baiano. Então houve uma misturada aí, uma composição da população devido à grande quantidade de migrações internas que ocorrem em nosso país. Então letra C, perfeito. Quais são as diferenças básicas, pessoal, entre a imigração dos povos africanos e a dos demais povos que vieram para o Brasil? Os demais povos vieram de livre e espontânea vontade. Os africanos, infelizmente, não. Essa é a grande diferença. Eles foram o quê? Escravizados. É a grande diferença. Quinto, pessoal. É possível afirmar que todos os imigrantes europeus se deslocaram espontaneamente, entre aspas, pessoal. Não totalmente de forma espontânea. Eles não foram escravizados. Esquece isso aí. Eles não foram de maneira nenhuma escravizados. Mas eles vieram para cá porque estavam fugindo, muitos deles, de perseguições políticas, religiosas, de guerras, de problemas sociais. Por isso que se deslocaram dos seus países, tá bom? Então não, muitos fugiram de perseguições políticas, guerras ou problemas sociais que haviam na época em seus respectivos países. Então a Europa, que hoje é um continente gigantesco economicamente se falando, já passou por crises também. Crises aí que acabaram essas pessoas fugindo aí de seus países para procurar melhores condições de vida. Encontraram isso no Brasil naquela época, né? Em trabalho, tinha muita oferta de mão de obra no Brasil, né? Início do século XX. Pessoal, vamos lá. Terminamos a correção. Indicadores socioeconômicos, o IDH. O que é isso? É o Índice de Desenvolvimento Humano, que utiliza alguns fatores que eu falei na aula passada e vou continuar falando nessa aula de hoje, tá bom? O IDH, pessoal, ele utiliza a expectativa de vida, que é a área da saúde, tá bom? A escolaridade, né, que é educação. Há também a expectativa de escolaridade, que é educação também, mesmo, continua a educação. E a renda per capita, que é a renda, né, nacional bruta. Então vamos analisar aqui. Então o IDH, ele é um índice, né, que utiliza os seguintes dados: a expectativa de vida, a escolaridade e a renda per capita, que vem de 3 fatores: saúde, educação e renda, tá bom? Quais são os critérios aí, né? Nós temos escolaridade, número de anos passados nos bancos escolares, previsão de quantos anos passará nos bancos escolares, renda anual por pessoa, por indivíduo e também, né, as condições de saúde da população. Então esses são os fatores que o IDH utiliza para fazer a sua medição. Como é que funcionam esses dados, né? Após eles pegarem esses dados aí? Como é que vai funcionar, professor? Vai de 0 a 1. Eu falei isso na aula passada para vocês, olha, de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, opa, o país está muito bem. Tem um alto índice de DH. Quanto mais próximo de 0, opa, péssimo. Então, olha, de 0 a 0,5, aqui nós temos um baixo desenvolvimento, tá aqui, olha, 0 a 5. Um baixo desenvolvimento humano. De 0,5 a 0,7 é um médio, tá certo? Um médio. De 0,7 a quase 0,8 aí é um alto desenvolvimento humano. Então o Brasil está aqui, ó. O Brasil está no alto desenvolvimento humano. Eita, professor, o Brasil está no alto, mas não é o topo ainda não. O topo é o muito alto ou altíssimo, que vai de 0,791 a 1000. 1000 não existe porque não existe essa perfeição, nenhum país do mundo, tá bom? Então, muito alto ou altíssimo desenvolvimento humano. O Brasil está aí no patamar de alto. Tá aqui, pessoal, né, um gráfico aí em 2010 mostrando os IDHs, né? Tá aqui, olha. Eu vou interpretar para vocês a legenda. O azul escuro acima de 0,785, aqueles altíssimos, né? Quem são os países, professor? Pode ser os Estados Unidos, olha. Estados Unidos, tá aqui em cima. O Canadá, são os altíssimos, né?
Quem mais? Os países europeus, tá certo? Aqui, olha, os países europeus. Então, né, a Austrália tem aí os altíssimo índice de DH. Veja que o Brasil está aqui no azul claro, né? Que é um índice alto de IDH. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui é uma charge, pessoal, que retrata aí um... Vamos ler. Pai, o que é IDH? Então, uma pessoa que está ali no chão, né? Dormindo ali no chão. Aí o pai diz, vá dormir. Se você acordar amanhã, eu lhe digo. Ou seja, uma pessoa que está quase morrendo. Quase morrendo. É uma crítica, né? É uma crítica, né, com relação aí ao IDH. O menino não faz nem ideia do que é IDH, mas está ali quase realmente morrendo. Brasil, num grupo de países com mais alto IDH. É uma crítica. Tá vendo? Aqui está no jornal. Brasil, grupo de países com alto IDH. Porém, existem contrastes ainda. Apesar de ter um alto IDH, vai ter pessoas nessa situação aí. Na miséria, que dormem na rua. Então é uma crítica aí a esse índice. Aqui em 2011, né, os maiores, né, Noruega é o maior em 2011, seguida dos Estados Unidos, de Países Baixos, né, aqui também mostra a posição do Brasil em 2011, 84º. Não é atualmente essa posição, tá bom? Vocês precisam depois fazer uma pesquisa, que eu vou até pedir isso para vocês posteriormente. Ouvi dizer que um tal de DH no Brasil aumentou. Aí a senhora diz, deve ser mais um imposto. Então vejam só, né? O IDH aumentou, melhorou esse índice, mas as pessoas vivem na miséria, né, catando lixo. Ela disse, deve ser mais um imposto aí que aumentou. Até porque não tem acesso à educação, não conhece, não sabe o que é IDH. Aí ela supõe, né, que o Brasil realmente é um dos países que mais se paga imposto no mundo, é o Brasil. Tudo que você compra, tudo que você produz geralmente, né, consome, tem muito, mas muito imposto mesmo. Então acabou aí sendo mais uma crítica à desigualdade social que ocorre no nosso país. Então quase finalizando, pessoal. Opa, chegou a hora boa, né? A hora do desafio. Então, finalizamos a aula, é o último assunto do nosso livro didático. Semana que vem iniciamos aí novos assuntos, tá bom? Pessoal, pesquise qual é o IDH atual do Brasil. Eu não disse a vocês que eu ia pedir algo com relação a isso. A gente viu que o IDH brasileiro, deixa eu até voltar para vocês, aquela imagenzinha, aqui no Brasil. Nosso IDH no Brasil aqui, era esse aqui, ó, 0,718, 2011. Mas a gente viu que aumentou, né? Olha aqui, aumentou. Então vai ver que aqui em 2019 já é outro. Por que não 2020, professor? Porque não saiu ainda o IDH 2020, que provavelmente vai baixar em muitos países, né? Devido a essa pandemia aí, vai agravar a desigualdade social. Vamos lá. Então pesquise qual é o IDH atual do Brasil, de acordo com os dados mais recentes, que é de 2019. Pesquisa e diz qual é o IDH. Segundo, qual é a posição do Brasil no ranking? A gente viu lá que em 2011 o Brasil era o 84º. E agora, qual é a posição brasileira, beleza? Então é bem rápido isso aí. Isso aí em 2 minutos você vai na internet e encontra. Agora pesquisa direito, né? Às vezes você pesquisa lá, apareceu o ano de 2005. Aí não adianta. Tem que ser o ano de 2019. Livro de atividades, pessoal, manda junto com o livro de atividades, página 27 e 28, para ganhar aí, ficar entre os 5 primeiros para conseguir atingir a pontuação extra, beleza? Qual é o prazo? Até dia 12, até domingo, máximo às 12 horas. Então, manda o livro de atividades, as 2 páginas, junto com a hora do desafio. Beleza, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.